Oi gente, tudo bem? Aqui é a Carol, uma das professoras da Atena, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que vai colaborar muito para aumentar a sua consciência de escrita e melhorar a organização do seu texto. Esse assunto são as estruturas textuais. As estruturas textuais, elas se dividem, spoiler, as estruturas textuais se dividem em três principais: enumeração, contraste e causa e consequência, tá? E o que ela é de fato? A estrutura textual vai ser aquela relação estabelecida entre os parágrafos argumentativos do seu texto, que deve ser, por sua vez, refletida na tese. Então, vamos supor que você vai fazer 2 parágrafos argumentativos que se relacionam por causa e consequência. Eles vão ter que ter conectivos que indiquem isso no início desses parágrafos, e na tese também vamos ter que ter uma relação de causa e consequência. Vamos começar então com a enumeração, tá? Pegando aqui o tema Os efeitos do crescimento da economia colaborativa no Brasil, a gente percebe uma peculiaridade. A palavra efeitos já nos indica que em um texto, por exemplo, de 4 parágrafos, não seria inteligente fazer um parágrafo inteiro sobre causas, descartando a possibilidade de uma estrutura textual de causa e consequência. Eu indico, inclusive, que vocês voltem no vídeo da Bárbara sobre tangenciamento, para poder entender um pouco melhor sobre como as palavras do tema afetam a nossa escolha argumentativa, afetam também, inclusive, as estruturas textuais possíveis para aquela proposta. Então, aqui nos efeitos do crescimento da economia colaborativa, nós vamos escolher trabalhar com uma estrutura textual de enumeração. Eu vou, então, fazer 2 parágrafos argumentativos que enumerem 2 efeitos, ou seja, 2 consequências desse tema. Quais são os conectivos mais comuns para evidenciar essa estrutura textual de enumeração? Em primeiro e em segundo lugar, lembrando aqui, gente, um erro muito comum dos alunos, que se você usa o em primeiro lugar, para manter o paralelismo, é importante que você use o em segundo lugar no início do parágrafo posterior. Até porque, pensa comigo, se você estiver correndo na praça, sozinho, você não vai chegar em primeiro lugar quando você terminar a sua corrida, porque não tem ninguém vindo atrás de você. O primeiro lugar é sempre relativo ao segundo, tudo bem? Outro exemplo de conectivo adequado, a gente tem o além disso e o ademais, todos eles indicando a enumeração. Lembrando a importância de esses conectivos aparecerem logo na primeira frase dos parágrafos argumentativos. Ele pode ser a primeira palavra desse parágrafo ou pode estar deslocado na primeira frase, tudo bem? Seguindo agora para um exemplo de tema que demanda contraste. No tema Os impactos positivos e negativos do agronegócio no Brasil, não há margem para a gente não falar nem de um aspecto positivo e nem de nenhum aspecto negativo. A própria proposta exige a estrutura textual de contraste. Isso é muito importante para a gente perceber que, apesar dos alunos tenderem para uma ou outra estrutura textual, todos vocês têm que saber fazer as 3 principais. Porque se chegar no dia do Enem e esse tema aparece para você só sabe fazer causa e consequência, você já tende a um tangenciamento simplesmente por não conhecer ou não se sentir confortável com a estrutura textual de contraste. Então sai da zona de conforto, a magia acontece fora dela, para tudo na vida, isso aí é uma dica de viver, né? Sai da zona de conforto e vamos desbravar novos mundos. Se você sempre faz enumeração, que é a maior parte dos casos, vamos desbravar o mundo do contraste enquanto há tempo, tudo bem? Quais são os conectivos aqui do contraste, né, que colaboram para isso? São os mais famosos, gente. Entretanto, contudo, em contrapartida, todavia, todos eles podem vir aí, por exemplo, no segundo parágrafo do desenvolvimento, induzindo o seu leitor a já perceber que o segundo parágrafo vai se opor ao primeiro. Enquanto o primeiro vai mostrar um aspecto positivo, por exemplo, a colaboração do agronegócio para a economia brasileira, o segundo vai mostrar um aspecto negativo, em que você pode, por exemplo, discorrer sobre os impactos ambientais dessa atividade econômica. Tudo bem? Agora, passando para o último, que é causa e consequência. Vamos supor que você chegou lá, abriu a prova e está escrito Os desafios da preservação ambiental no Brasil. O tema Os desafios, ele é um tema muito amplo, é uma proposta que não define de cara uma estrutura textual necessária. Você poderia desenvolver os desafios por enumeração, por contraste ou por causa e consequência, ok?
Vamos pensar então como desenvolver por causa e consequência os desafios da preservação ambiental no Brasil. A gente pode falar que uma das causas para esses desafios é a falta de uma fiscalização eficiente e uma das consequências o desmatamento ilegal da Amazônia, certo? Aqui quais são os conectivos mais comuns que vão evidenciar essa estrutura textual? Por consequência, decorrente e consequentemente. O que eu preciso de lembrar para vocês, tem que ficar claro nesse vídeo, é a estrutura textual ela nunca é por acaso. Você tem que saber qual é a estrutura textual na hora do planejamento. E essa escolha ela tem que ser consciente, tem que ser condizente com a sua proposta temática, tem que ser aquela estrutura textual que você considera não só mais adequada para a proposta, como também para você em relação àquele tema. Essa estrutura vai estar evidenciada então na tese e entre os parágrafos de desenvolvimento. Combinado? Deixe as suas dúvidas, desabafa aqui se você não consegue fazer causa e consequência de jeito nenhum. Eu posso te dar algumas dicas para sair da zona de conforto da enumeração. Segue a gente no Instagram, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.